Salve aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Camroad. Estamos aqui num lugar maravilhoso, o cenário de hoje é incrível e eu vou contar no final onde que a gente tá. A novidade do momento é que eu tirei o gesso, graças a Deus, o pé ainda tá um pouquinho inchado, um pouquinho de dor, mas agora já tô conseguindo tomar banho direito, colocando calçado, então a gente tá conseguindo fazer um pouco mais do que antes, né? E vamos começar então apresentando nossos companheiros aqui, a Gláucia e o Jorge Felipe, são os participantes dessa edição do Camroad. Gente. Opa! E é isso aí, nesse episódio então, eu vou começar já falando para vocês que estão acompanhando nós até aqui, para se inscreverem no canal, deixarem seu like, acionarem o sininho, porque toda semana a gente está postando vídeo, então as novidades vão chegar quentinhas para vocês, não percam. Vamos começar então esse episódio falando da Eslovênia. Eslovênia que para mim foi a grande surpresa da primeira edição, não estava no roteiro inicial, mas como a gente teve um empecilho, não pôde vir à Suíça na edição primeira, né? Então a Eslovênia entrou no lugar da Suíça, foi surpreendente demais. Vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso camping que a gente ficou, tanto na primeira edição quanto na segunda, um camping no Lago Bohinj. Eu vou deixar vocês já falando um pouquinho do que acharam do Lago Bohinj, do camping. Nós passamos um final de semana inteiro lá, foi o sábado e o domingo, então estava um pouco agitado no lugar, no camping ali, estava bastante movimentado, né, por ser alta temporada, e também fez um final de semana lindo, de muito sol, calor, então o pessoal foi lá para praticar atividade e para aproveitar aquele cenário maravilhoso. Bom, a Eslovênia para mim com certeza foi a maior surpresa da viagem até agora. Eslovênia nunca esteve nos nossos planos de viagem e o que eu posso falar é que vão para a Eslovênia. Se vocês tiverem oportunidade, vá para essa região do Lago de Bled, do Lago Bohinj. É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Eu fiquei encantada. Foi muito bom ter passado o final de semana lá, porque a gente conseguiu realmente aproveitar. A gente fez um passeio de caiaque, né? Frustrado. A nossa aventura, mas foi muito bom. O lugar é maravilhoso. O Jorge e eu fizemos uma trilha até a cidadezinha mais próxima, que também foi linda. Foi uma trilha beirando o lago. É lindo, é incrível. Eu ainda estou impactada com o lugar. E com certeza eu gostaria de voltar, e quem tiver oportunidade vá para a Eslovênia, porque é um destino que a gente não escuta muito falar no Brasil. Exatamente. E foi a maior surpresa da viagem para mim, com toda certeza. Foi, assim, muito legal, porque já no caminho de ida a gente passou por Bled, a gente já ficou bem impactado, e o Lago Bohinj logo depois, e aí lá... Tão lindo quanto. É, tão bonito quanto... água cristalina, você vê os peixes passando, enfim, muito legal. O camping extraordinário, sensacional a infraestrutura do camping. A gente aproveitou para lavar roupa, a gente aproveitou toda a infraestrutura do camping. A simpatia do pessoal, né? Sim. Foi o primeiro camping. Nesse dia eu não estava com a camisa do Flamengo, mas o meu passaporte tem o adesivo do Flamengo, e aí o cara na recepção, Flamengo? Aí já ganhou meu dia ali. O cara na Eslovênia conhecia o Flamengo. O cara na Eslovênia falando do Flamengo. Também. A Eslovênia em si, ela traz uma beleza natural, né? Diferente dos outros países. Na edição passada nós visitamos a cidade de Bled, que tem o lago, tem o castelo. E o lago de Bled mesmo, ele fica próximo a uma cidade, tem muita civilização próxima ali, né? Já o Lago Bohinj, que é um pouquinho mais para baixo, ele não tem uma infraestrutura tão grande, não tem tanta civilização por perto, então ele tem uma beleza natural ainda maior, né? Mais silencioso, é um lugar que você realmente vai lá para curtir a natureza, né? A água cristalina, as montanhas, aquele verde, os pássaros cantando. Muito parecido com Bled, mas Bled é uma cidade com um pouquinho mais de estrutura, então tem mais civilização, mas também muito lindo os dois lugares. Então por isso a gente ficou, né, no Lago Bohinj, que a gente tinha visitado já. E como vocês acompanharam até agora, nós passamos, antes de chegar na Eslovênia, nós até estávamos conversando lá, né? Antes de chegar na Eslovênia, nós tínhamos passado por 6 países em 7 dias. Então nós estávamos ficando apenas um dia nos campings e rodando bastante, né? Então ali na Eslovênia eu decidi dar uma segurada, né? Para a gente realmente conseguir descansar, aproveitar um pouco mais e curtir, né? Que estava muito bonito mesmo, e aquele lugar ali é fenomenal, eu gosto muito. Foi uma surpresa para mim na primeira edição, foi para eles agora, e então a Eslovênia realmente é um lugar muito bacana e foi uma grata surpresa para todos nós.
passando da Eslovênia, nós entramos no país mais completo para mim, né, aqui da Europa, que é a Itália, né? A Itália é um país onde se tem praticamente tudo. Tem montanhas, tem neve, tem frio, tem calor, tem lindas praias, tem muita cultura, tem a Toscana, tem Roma, tem muita coisa boa na Itália. Então, para mim, é um dos países mais completos, tem lagos. Então, é um país que tu consegue fazer muita coisa, desde cidades grandes, visitar, conhecer, até esportes de aventura, trilhas, campismo. Nós entramos na Itália pelas Dolomitas novamente, né? As Dolomitas para mim são, o lugar mais magnífico assim da Itália, porque apresenta o que eu gosto, né? Aquela beleza natural mesmo, que o homem não modificou, não tocou. É realmente muito bonito, as Dolomitas são espetaculares, assim, é surreal, é de tirar o fôlego realmente. Quando a gente chegou, né, a gente parou na estrada para almoçar, tava chovendo, e aí você vê pela janela do motorhome, você almoçando, vendo os picos nevados. Nossa, foi muito bonito, realmente foi muito bonito, foi um dia muito especial. A cidade toda muito bonita e assim, chamou muita atenção. Muitas opções, né, de trilha, de lagos, tanto que diversas lojas de equipamento de camping. O mais legal de tudo é para onde você olha, você tem um visual das Dolomitas diferente. Então você tem uma surpresa cada vez mais bonita conforme você vai virando a cabeça. Muito legal mesmo. Como o Jorge falou, as Dolomitas têm muitas trilhas porque tem diversos parques nacionais ali também, né? Então são áreas de preservação que oferecem, né, esportes de aventura, trilhas, passeios, alguns guiados ou não, né, se você quiser fazer por conta. E um deles, né, que eu vou falar agora, é o Lago de Braias, que é considerado a pérola das Dolomitas. Vocês vão ver nas imagens o porquê, né? É um lago de água cristalina cercada por uma paisagem muito verde e depois da paisagem aquelas montanhas circulando a mata. Então, um lugar fenomenal, eu achei incrível, um dos lugares mais bonitos. Eu não tinha visto ainda ali nas Dolomitas lugar tão bonito e para mim com certeza é o lugar que mais me chamou a atenção. Então, né, passando ali das Dolomitas, no caso a gente saindo das Dolomitas, começando a descer na Itália, a gente teve um perrenguezinho, né, com o nosso motorhome, que nós estávamos ali conversando, recém tínhamos saído do campo, fazia uns 15 minutos que a gente estava rodando, aí a gente passou por cima de uma espécie de uma tampa de panela, assim, que estava em cima no asfalto, e aí quando eu passei por cima fez um barulho, mas no momento eu não vi que era algum objeto na pista, né, então a gente pensou, pô, será que era do motorhome, será que não? Nesse momento eu já fui buscar um estacionamento, um acostamento, e aí a gente parou, veio um cara trazendo aquela peça, né, a dita peça, que a gente passou por cima, ele veio, entregou pra nós e falou, é de vocês? E aí assustou nós, né, as pessoas, putz, cara, que é isso, cara? E aí, pô, nós mandamos mensagem pro pessoal que alugou o motorhome, pedimos se era peça do motorhome ou não, daí eles falaram que não, tava tranquilo, daí fiquei mais aliviado, mas aí quando eu fui dar partida pra gente seguir viagem, ligou a luzinha do óleo, né, que até então não tinha ligado nada, então foi muita coincidência, né? As duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que a luzinha do óleo ligou porque deve ter dado um mau contato na hora que a gente passou, ou a peça bateu em algum circuito, alguma coisa assim. Aí o mecânico foi lá, colocou o óleo, e aí a gente deu partida, continuou a luz ligada, e daí nós falamos, não, agora ao menos tem óleo, vamos seguir viagem. E aí quando começamos a rodar, desligou a luzinha do óleo. Mas aí o que acontece no marcador, que é digital, marcou que tava com muito óleo. Então foi um perrengue que a gente perdeu praticamente o dia todo, ficamos 5 horas ali parado, então deu bastante trabalho. A gente, pra mim, é livramento. Não era pra gente estar na estrada naquela hora, por isso que aconteceu. E outra, a gente foi em frente uma oficina mecânica. Exatamente. O melhor lugar para ter acontecido foi ali. Então, para mim, é livramento. Não era pra gente ter pegado a estrada aquela hora. Foi Deus tomando conta da gente. Para mim, foi isso que aconteceu. Que assim seja. Que assim seja. Foi apreensivo, né? Você tá ali, um país diferente, uma língua diferente, enfim. O carro começa a dar problema, né? Ou você acha que ele tá dando problema, você fica apreensivo. Mas a vista era linda. Bastante partes da cidade estão em obras, tanto infraestrutura quanto estabelecimentos, hotéis, então eles estão se preparando para receber as Olimpíadas de Inverno, certo? Então, saindo ali das Dolomitas, agora sim, nós descemos até Assisi, né? Eu vou deixar a Gláucia falar um pouquinho de Assisi, que foi o destino que ela escolheu, inclusive, quando eu estava montando o roteiro, eu pedi para eles se eles queriam incluir alguma cidade. Ai, gente, Assisi, para mim, eu fico emocionada só de falar. Eu sou muito devota a São Francisco de Assis.
Dia do seu aniversário. Eu nasci no dia de São Francisco de Assis, mas além de tudo isso, São Francisco de Assis é o protetor dos animais e da natureza. E assim, eu sou apaixonada por bicho, todo mundo que convive comigo sabe. Eu tenho 5 cachorros em casa, a gente cuida de mais vários cachorros e gatos comunitários lá do nosso bairro. Eu tinha feito uma promessa 5 anos atrás, quando um dos meus cachorros faleceu, que é até esse que eu tenho na minha tatuagem, que eu fiz uma promessa de fazer doações e tal, e que eu iria voltar a Assis para agradecer para São Francisco de Assis por uma série de bênçãos que ele me concedeu. Isso foi há 5 anos. Eu não esperava voltar tão rápido. E assim, foi muito emocionante para mim. De verdade, eu fico emocionada mesmo só de pensar. Eu cheguei em Assis, subi uma ladeira, né? A gente subiu 1h da tarde, um sol. Tava muito quente, a gente subiu do camping, do estacionamento a pé. Tava um sol, mas eu já subi, assim, emocionada, chorando, querendo chegar logo, assim. Eu passei o dia inteiro chorando de emoção em Assis. Pra mim, assim, te agradecer muito de você ter conseguido colocar Assis no roteiro, porque pra mim, realmente foi o destino mais especial para mim, com certeza, foi Assis, ter voltado em Assis. Assis é sempre especial, muito bonita a cidade. A Basílica de São Francisco fica assim, no alto do morro, é grandiosa, mas não é... Mas ao mesmo tempo simples. É simples. Como que ele pregava na vida dele. É completamente diferente, por exemplo, da Catedral de São Francisco de Assis de Porto. A de Porto é toda revestida em ouro internamente, enfim... que é algo até incondizente com a filosofia de São Francisco, né? Eu acho até que a Basílica de São Francisco de Assis, ela tem 2 níveis, eu acho até o nível inferior, que é mais simples, ainda mais bonito, ele é todo mais colorido, bonita do que a né? de cima. Ele é todo pintado à mão, ele não tem ouro, não tem aquelas... Mas ele é todo pintado à mão, os detalhes, cada lugar é um colorido diferente. Tem na parte da tumba de São Francisco de Assis, que você consegue visitar no subsolo do 2º piso, né, da 2ª catedral, tem até as vestimentas dele. Então, passando por Assis, né? Nossa próxima cidade foi Civita di Bagnoregio. É uma cidadezinha italiana muito peculiar também. A cidade antiga, no caso, o ponto turístico, só tem 10 habitantes. É um lugar que foi construído sobre tufo vulcânico, né? Foi construído pelos etruscos há cerca de 2.500 anos atrás. É considerada a cidade que morre, né? Porque ela está em constante erosão. Ou seja, vai despencando ali os tufos de pedra, né? E consequentemente vai diminuindo o espaço da cidade. Então é um lugar muito especial que daqui a algumas décadas ou séculos não vai mais existir. Então só tem um acesso por uma ponte, que a gente teve que caminhar também bastante, embaixo de um sol de rachar novamente, mas foi muito bacana, fica na Toscana, um lugar muito especial, uma cidadezinha realmente diferente. A gente vê que as construções mesmo são feitas com uma espécie de pedra, né? Parece que ela vai esfarelando, assim a gente consegue ver a construção, ela está se deteriorando mesmo, né? Então um lugar muito legal que a gente conheceu também, apesar do calor, né? Foi muito bacana. Então, passando de Civita di Bagnoregio, a gente foi para o Lago Bolsena, que também visitamos na primeira edição, e o lago ficava muito pertinho ali da cidade, né? Por incrível que pareça, eu não lembrava, mas fica muito pertinho ali, fica questão de meia hora. A gente foi até o lago no sábado de manhã, foi isso? Não, aliás, a gente foi na sexta, né, pro Lago Bolsena. Achamos um camping muito bacana, assim, mais simples, né, com uma estrutura um pouquinho mais simples, mas um camping barato e na beira do lago, né, numa cidadezinha de Bolsena, que vocês vão ver também nos vídeos. É uma cidadezinha muito bonita, uma cidade que tem um pessoal mais tranquilo, um pessoal mais de idade, e na temporada aí tem o pessoal que tem casa de veraneio, que vai ali, né, para conhecer, para ficar ali, curtir o lago, fazer passeio de barco. Então uma cidade muito bonitinha assim, uma cidade calma. Então foi bom para novamente a gente dar uma desacelerada e ficamos novamente 2 dias. E nunca tinha ouvido falar e fiquei encantada.
O camping era realmente de frente pro lago, então a gente no Só primeiro... atravessava a rua, Só né? atravessava a rua. A gente levava nossas cadeirinhas, colocava na beira do lago. Tinha um barzinho bem na entrada do camping, então você ia lá, pegava uma bebida, um negocinho para comer. Aproveitamos o lago no primeiro dia. No segundo dia também, né, amor? A cidade, no alto, tem um borgo medieval também, que é um encanto, tem um castelo, você entra pelas muralhas. Para mim foi a experiência, pelo menos o que a gente vê de filme, que me lembrou mais originalmente uma cidade medieval. Para você também, né, amor? Tem a opção de você visitar o castelo. A gente já foi mais no final do dia, estava chovendo esse dia, então uma parte ali a gente precisou esperar a chuva passar. E aí a gente chegou lá na área do castelo, já era mais tarde, então a gente não visitou as instalações do castelo, mas todo o borgo que fica dentro do castelo, a vila, fantástico, legal demais. Foi ali em Bolsena também que eu aproveitei para dar um talento, né? Fui lá no barbeiro, no cabeleireiro, cortei o cabelo e barba, no meu amigo Mateu, que é um italiano ali de Bolsena mesmo. Na volta eu reparei que o pessoal estava desenhando no chão ali, fica num passeio principal no centrinho, e o pessoal coloca esse desenho no chão, né? E sobre essas folhas eles vão desenhando com produtos naturais, folhas, flores e barro. Tem alguns santos desenhados, algumas mensagens, então eu acredito que seja algo nesse sentido, mas exatamente o que é eu não sei. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Então, subindo um pouquinho a Itália, dessa vez conheci um lugar especial para mim, o lugar mais bonito que eu já visitei na Itália, falando de civilização, né, fugindo um pouquinho das Dolomitas, Portofino. Portofino, que para mim, eu falei muitas vezes Porto Rico, né, por isso a gente tá dando risada aqui. Mas Portofino é um lugar muito bonito, um lugar muito badalado e de difícil acesso, né? Talvez por isso seja tão badalado, né? Ou seja, pessoas de muitos famosos vão visitar ali e muitos super ricos, né? Porque é um pequeno porto que você só tem acesso por uma ruazinha muito estreita ou de barco, né? Então, como o acesso é muito limitado, é difícil e também as coisas ali são caras, né? Lojas grife, o pessoal famoso, o pessoal rico, eles vão até ali, atracam o barco ali, curtem aquela região, uma região muito bonita. Que a gente foi fazer também uma caminhada ali, paisagem fenomenal, água linda, água cristalina assim também. Portofino já estava na minha lista de lugares para conhecer. Eu tenho um quebra-cabeça que é basicamente aquela paisagem que a gente tem lá com os iates, o portinho e as construções com as flores. Lá no camping, a nossa vizinha de camping meio que desencorajou a gente a pegar ônibus, porque era um final de semana. Já tá muito cheio. Nós já tava meio assim de ônibus, né? Ela meteu mais uma pilha, não, de ônibus não dá. Cheio, que não sei o quê. Eu falei assim, a gente é brasileira, a gente anda ônibus lotado. Aí a gente resolveu ir, ainda bem que a gente foi super tranquilo, tanto ir quanto voltar foi muito tranquilo. Lá a gente fez essa caminhada para subir na direção do castelo. Não visitamos o castelo, mas no final tinha um bar com uma vista espetacular. O dono falava português. Falava. Que ele tem uma pousada em Canoa Quebrada. Foi uma experiência bem legal. Para quem já pegou o 525, 535 lá em Juiz de Fora, andar de ônibus é tranquilo. Então assim, foi muito tranquilo. Climatizado ainda, né? Climatizado. Não, tá doido. E a gente andou o quê? 20 minutos. Só dá um pouquinho de medo, né? Porque as ruazinhas são... Teve um momento ali que ele passou... Ele passa isso aqui da parede. Da parede não, de um paredão de pedra. Do outro lado é um penhasco, então tu fica ali, né? E tem as opções de passeio de barco também. Deve ser fantástico. Porque uma coisa é você estar lá da cidade tirando foto do mar. Outra coisa é você do mar tirando foto da cidade. Chegar de barco deve ser incrível. A gente perdeu o horário do último barco que ia para Portofino. Então a gente não conseguiu fazer esse passeio, pelo menos na ida. É um destino muito visado pelos super ricos e famosos, pois seu acesso é difícil. O acesso mais fácil é por mar. Então por isso eles vêm com seus iates. Saindo de Portofino, a gente partiu para nada menos que Mônaco, né? No dia seguinte, a gente foi para Mônaco, que é um dos lugares mais badalados do mundo, né? O metro quadrado mais caro do mundo. Então, um lugar super badalado. Para quem gosta de Fórmula 1, conhece, já ouviu falar. Para quem gosta de barco, lá é o lugar, é o paraíso, né? A gente chegou em Mônaco de motorhome, a ideia era estacionar lá em cima, aliás, né? Um pouquinho fora de Mônaco ainda, porque Mônaco é muito pequeno, né? O segundo menor país do mundo, só o Vaticano é menor que ele. Então é muito pequeno, você nem percebe quando você entra, quando você sai dele, é realmente pequeno.
Então a ideia seria estacionar o motorhome e descer caminhando até Mônaco, né? Já tinham pensado em conhecer Mônaco de motorhome? Não, de motorhome não. Acho que nunca, né? Eu achei que a gente ia em Mônaco por causa da Fórmula 1. Ele é muito fã da Ayrton Senna e as melhores corridas do Senna eram lá, né? Ele era melhor do que todo mundo, né, nessa pista. A pista é muito... o desafio muito grande da pista. E aí ele sobressaía porque ele era muito melhor que os outros. O nosso motorista do Uber, na volta, ele fez Thierry. um pedacinho, Thierry. Ah, ele é um amor de pessoa. Ele fez com a gente uma parte do circuito, a gente estava num carro pequeno, devagar. Já dava nervoso de tão apertado que era, imagina um carro andando o quê? 300 por hora? Por aí. É loucura de você pensar nisso, assim. É assim, muito legal. Eu sabia que a gente ia porque ele queria muito ir. Mas realmente é um destino luxuoso. Você vê barco. Nunca imaginei que existia barco daquele tamanho do Letinco que você mostrou nas suas histórias. É absurdo. Além de querer conhecer, de ser um destino inédito, né? De conhecer o lugar, toda a história da Fórmula 1, do Ayrton Senna, tudo que se passou lá. Pra quem ainda não viu a série, principalmente da Netflix, muito legal. E o castelo lá em cima a gente conseguiu, nós fomos lá, eu e a Glaucia. Mônaco, ele é um principado, e aí a Glaucia me ajudou nisso, ela pesquisou lá. Principado é porque é um país governado por um príncipe, né? E aí a gente foi lá no castelo, tem uma vista para trás também maravilhosa, muito legal. Então por hoje é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever aqui e ativar o sininho, porque as novidades vêm toda semana. No próximo episódio nós vamos falar sobre esse país que a gente está hoje, o fechamento da Itália, que aconteceu uma coisa muito bizarra lá comigo, muito legal, né? Mas foi muito estranho como aconteceu, quero contar para vocês. E também desse país maravilhoso que a gente está aqui, que é a Suíça. E vocês podem ver esse lago aqui, é só uma amostra do que vem por aí. Teve todo o trajeto até aqui e vocês vão gostar de ver. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.